Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde não. Quando estava no leito, aflita a ter, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, Ele deu compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração? Murmura até e fala que Deus não te ouve. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Nessa oportunidade, meus amados irmãos e ouvintes, irmãs, eu quero saudar a cada um de vocês com a doce paz do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor nosso Deus, já estamos de volta em mais um propósito de oração. Propósito é este que nós estamos dando início hoje, dia 5 de outubro, debaixo do tema 7 cartas para Deus. E eu quero, nessa rica oportunidade que o Senhor Deus nos concede, eu quero saudar o irmão Cláudio com a doce paz do Senhor Jesus, juntamente com a senhora, sua mãe, a irmã Sônia. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Mara Gomes, juntamente com seu esposo, o irmão Roberto, e toda a sua família, e os irmãos que vão adentrar ao longo desta live. É aqui, para a glória do Senhor, eu tenho já em minhas mãos 14 pessoas representadas em 14 cartas. E meu coração se alegra,
pois vejo que a fé das pessoas está sendo materializada através de mais um propósito. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero falar a vocês que vão ser 7 dias, aonde, com a permissão do Senhor, eu estarei orando, apresentando no altar do Senhor. Irmão Arlan, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, a senhora, sua esposa, a irmã Vivian e o seu filho Gabriel. E, como eu estava dizendo, eu tenho 14 cartas em minhas mãos, e já de 14 pessoas representadas. Eu posso já dizer o nome delas: a Dulce Maria, Cleidiane Magalhães, Arlan dos Santos dos Prazeres, Maria Onete Gonçalves, Maria Isaete Gonçalves, Roseli Calacálcio, Lília Souza, Cláudio Oliveira, Regina Maria de Paula, Mara Gomes e Dinésio Oliveira, que já estão aqui em minhas mãos. São as pessoas que me enviaram as suas cartas. Irmãos, eu fiz uma live, gravei o vídeo, compartilhei vários cartazes, tá? Então, as pessoas que adentraram comigo foi as pessoas que o Senhor Deus assim nos ortogou, tá? A irmã Eliana, né, Eliane, que acabou de entrar, paz do Senhor, irmã Eliane, boa noite. Ela me enviou a carta dela hoje, tá? Então, ou seja, hoje, domingo, né? Então, ou seja, não tive como eu mandar imprensar. Então, amanhã, se Deus assim permitir, a carta dela já vai estar aqui entre as nossas, tá? A irmã Eliane, né, da Torre. Então, nós vamos estar orando também pela vida da senhora e já apresentando no altar do Senhor, haja vista que a senhora me enviou hoje, né, a carta da senhora. Eu já selecionei elas, tá bom? Pode ficar em paz, já selecionei para mandar imprimir amanhã e já colocar aqui entre as demais. Estaremos orando no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero chamar a atenção dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ao ler o texto agora, já fazer a abertura, irmã Dulce Maria, Deus abençoe a senhora, boa noite, a graça e a paz. Eu quero ler com vocês, dentro desses 7 dias, eu vou mostrar a vocês a importância da atitude que vocês tiveram, né, diante o comunicado, o chamado para esse propósito. Vamos lá. No livro de Abacuque, no capítulo de número 2, Abacuque, ele recebe do Senhor e naquele momento ele escreve algo para o Senhor Deus. Prestai bastante atenção. No capítulo 2, versículo 2, o Senhor diz assim: ó, então o Senhor me respondeu e disse-lhe: escreve a visão e torna bem legível sobre a tábua. Escreveu. Se eu e você formos lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 20, nós vamos ler acerca dos 10 mandamentos, que foi escrita pelo dedo de Deus em uma tábua. Então eu quero chamar a atenção de vocês que, quando se trata de cartas para Deus na Bíblia Sagrada, nós estamos expressando através da escrita os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas lutas, os nossos desafios. Se você parar para analisar, se você abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações,
de Jeremias, tá? Quando você já lê a palavra lamentações, você já traz na sua mente se lamentando, questionando, reclamando. Não. A Bíblia fala de lamentações porque Jeremias, ele se abre para o Senhor. Jeremias, dentre os 4 profetas maiores, que Isaías, Ezequiel, Daniel e o próprio Jeremias, foi um dos profetas que sofreu mais. É por isso que nós, estudantes da teologia, nós chamamos Jeremias como profeta chorão. Desde o capítulo 1 do seu livro, ele chora. Ele abre o teu coração e ele vai falando para Deus. Foi o único profeta, escuta bem, o único profeta maior que escreve as suas lamentações. E ele vai chorando, ele vai se abrindo. Então, ou seja, ele escreve uma carta para Deus. Ele coloca tudo nas entrelinhas, as suas lutas e as suas dificuldades e as suas decepções. E não para por aí. Eu estou falando do Velho Testamento. Agora eu levo a você a meditar no Novo Testamento. Nosso amado irmão Dinésio já está conosco. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, juntamente com a senhora sua esposa, a irmã Zélia, e juntamente com seus filhos, tanto o Denilson como o Denis. Presta bastante atenção. Quando eu e você leamos, tá? Já agora no Novo Testamento, depois de Atos dos Apóstolos, tá? Você já vai entrar em Romanos, né? Você já vai entrar em 1º e 2º Coríntios. Então, ou seja, nós vamos ler 13 cartas. Cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Porque outrora não tinha internet. Então Paulo escrevia a punho, tá? A carta endereçada aos irmãos que estavam em Roma, os irmãos que estavam em Éfeso, os irmãos que estavam em Colosso ou Colossenses. Então, ou seja, foi 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Para vocês entenderem a importância da carta escrita. Qual é a sua posição, pastor Anderson, dentro deste propósito? A minha posição é o carteiro. É isso aí. Você envia a carta para o correio, né? As cartas são selecionadas, né, por endereço, por cidade, por estado, e chegando na cidade, o carteiro pega aquela carta, entra no automóvel, numa moto, numa bicicleta, na condução, e vai até o seu endereço. Chega lá, vê o endereço, se precisar de assinatura tem que chamar a pessoa, se não precisar, coloca na caixinha de correio. Ou seja, não vai ser diferente aqui comigo. Você enviou a carta a mim, tá? Então, eu sou o carteiro. Então, eu vou pegar a sua carta e vou apresentar ao Senhor nosso Deus. A bem de verdade, eu não vou apresentar, eu vou entregar, porque essa carta não é minha, essa carta é sua. Eu só vou estar apenas sendo o porta-voz, eu vou estar sendo a ponte que vai ligar a sua carta ao Senhor Deus. E eu creio, irmão, pela minha fé, que respostas chegarão. Só que você tem que prestar bastante atenção. Eu não sei o que você escreveu nessa carta. Nessas 7 cartas, eu não sei, você sabe. Então, eu vou estar apresentando ao Senhor. E você só precisa crer. E eu tenho aqui alguns modelos, onde nós já vamos adentrar. Né? Bom seria que todos que tivessem o contato, né, com os vídeos que eu enviei, com cartaz que eu publiquei, com a live que eu fiz, e aplicasse a sua fé, escrevesse. Irmãos, algumas pessoas me enviaram cartas escrita à mão, tiraram a foto legível e me enviou. Outras digitaram, não tem nenhum problema. Mas agora pare e comece a analisar comigo, louvado seja Deus. Você escrevendo ali a carta da sua história. Olha a diferença de um texto e olha a diferença escrita. Quem sabe em cada entrelinhas que você vai escrevendo, e ali você e Deus, Deus e você dentro de um quarto,
E ali você começa a chorar e escrever a carta. E naquelas entrelinhas, as lágrimas que correm dos seus olhos, pingando naquela carta. E o Senhor Deus vendo isso. E aí, pessoas que não acreditam na fé materializada, muitas vezes questionam, mas Deus sabe. Para que eu vou escrever uma carta para Deus? Mas Deus sabe da minha situação. Deus sabe do que eu preciso, eu não preciso escrever. Cuidado com a ignorância espiritual. Cuidado, porque até para receber o seu milagre, você precisa ser humilde. Até para receber o seu milagre, você precisa reconhecer que você precisa do milagre da parte de Deus. Então, quando você recebeu o convocado, escreveu a sua carta e humildemente enviou, e Deus está vendo, e eu posso apontar a vocês, homens e mulheres, que escreveram suas cartas. Pastor, mas escreveram. Na sua história, vamos colocar alguns tópicos aqui. O Senhor fala, Abacuque, escreve a visão e torna bem legível em uma tauba. Escreve. Aí eu vejo agora Jeremias, no capítulo de número 17, versículo de número 14, eu vejo Jeremias expressando a carta das suas feridas. Pessoas que te feriram. Mas quando você vai escrever para Deus, você não vai escrever com um punho de justiça. Mas você vai falar para o Senhor a dor que você está sentindo, a ferida que a pessoa te causou, como que a pessoa te causou, e por que a pessoa te causou, você vai escrever para Deus. E ali, quando você vai escrevendo ali a carta das suas feridas, e as feridas vão vir na sua mente, e ao mesmo tempo eu creio que o bálsamo do Senhor vem junto. Ah, pastor, se eu fosse escrever, eu faria um livro. Eu não estou pedindo para você escrever um livro, eu só estou pedindo para você escrever uma carta para aquele que pode mudar a sua história. Então Jeremias fala sobre as suas feridas. Em Jeremias 17:14, aí eu vejo o salmista Davi, quando ele escreve a sua carta, no Salmo 139, ele fala da sua história. Irmãos, eu tenho um livro que eu falo da minha história, das experiências de vidas marcadas aos 50 anos. Então eu quero dizer a você, presta bastante atenção em nome do Senhor Jesus. A carta que você escreveu, tanto por digitar como escrita, você está demonstrando para o Senhor que você precisa dele, está colocando para ele, desabafando para ele, Senhor, aqui está minha carta. Senhor, aqui está minha petição. Em como eu disse a vocês, agora, o salmista no Salmo 139, no verso de número 16, ele escreve uma carta da sua história. Como que assim, pastor? Ele vai escrevendo a lembrança da vida, reconhecendo que Deus sempre esteve presente nos momentos bons e nos momentos ruins. Pare e pensa. Então eu vou apontar a vocês, dentro das entrelinhas, como o Senhor Deus, ele nos visita. Olha o que Jeremias escreve. Jeremias escrevendo para o Senhor: cura-me, Senhor, e sarareis. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Agora imagine uma pessoa com a alma ferida, com traumas, decepções, frustrações, desilusões amorosa, sentimental, escrevendo uma carta das suas feridas, escrevendo uma carta para Deus, das suas dores,
As lágrimas vêm. E ali você vai colocando para fora, através daquela escrita, a sua dor. Muitas vezes você vai colocando para fora aquilo que está te sufocando. Porque muitas vezes você não encontra ninguém para desabafar. Você não encontra ninguém para te ouvir. E naquele momento você sente que o Senhor desce, está do seu lado. Oh, bendito seja Deus, quantas vezes eu já escrevi para o Senhor em lágrimas. E por várias vezes ali eu falando e confessando para o Senhor: Senhor, eu não aguento, está doendo, está machucando, Senhor, isso e aquilo. E fui falando. Eu digo a você nesta noite, você precisa colocar diante do Senhor. As cartas, as 14 cartas estão aqui. A bem da verdade, já vou falar 15, porque a irmã, né, Eliane já enviou a dela. Então são 15 cartas. Agora eu vejo Joel, o profeta Joel, escrevendo a sua carta. Qual é a carta que Joel escreve? No capítulo de número 2, versículo 25, Joel escreve a carta dos sonhos interrompidos. Olha só, sonhos interrompidos. Sonho de uma gravidez interrompida, de um noivado interrompido, de uma compra interrompida, de um serviço interrompido, uma faculdade interrompida e outras coisas que foram interrompidas. Aí Joel, no capítulo 2, repetindo o versículo 25, ele escreve, apresentando ao Senhor seus sonhos que ficaram pelo caminho perdido. E Deus é poderoso para restaurar. Pastor, mas quem? Se você lê o livro de Joel, no capítulo 2, versículo 25, você vê que Joel fala sobre os sonhos interrompidos. Aí eu lembro de Ana, como eu já falei em outras lives e repito, não canso de repetir. Em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 5, o sonho dela foi interrompido porque o próprio Deus serra a madre dela. Irmão, se você for analisar o contexto do que o Senhor Deus serra a madre dela, ou seja, o útero dela seca. E ela passa a ser infrutífera. Mas mesmo assim, com o sonho interrompido, ela escreve a sua carta através das suas palavras, falando com Deus: Senhor, eu quero um filho. Se o Senhor me der um filho, irmãos, em nome de Jesus. Isso não é uma oração repetitiva, isso é perseverança. E aí, Joel, no capítulo 2, versículo 25, ele fala sobre sonhos interrompidos. E eu chamo a sua atenção nesta noite. Você que escreveu as suas 7 cartas, aquieta o seu coração e só ore. Apresenta ao Senhor. Vão ser 7 dias onde estaremos orando e eu estou mostrando para você. Homens e mulheres, agora eu mostro a vocês como o salmista, no Salmo 19, verso de número 12, ele escreve a sua carta. Joel, ele escreve uma carta para Deus, mostrando ali os sonhos interrompidos. Aí ele fala para o Senhor, e o Senhor visita ele, olha o que ele escreve. Restitui-vos os anos que começaram. Irmãos, anos que comeram os gafanhotos. Olha só o que fizeram. Olha a destruição. Olha aí, os gafanhotos interromperam a vida deste homem, os projetos dele. Mas o Senhor os visita e a promessa foi feita. Então eu digo a você, não desista dos seus sonhos. Aí eu vejo o salmista no Salmo 19, verso 12, ele escreve uma carta para o Senhor.
E dentro da tua carta, ele fala a carta dos meus segredos. Segredos que você não pode falar para ser humano. Segredo que só você e Deus sabe. Mas você quer colocar ali. Então o salmista, ele escreve, repetindo no Salmo 19, verso 12, escrevendo aquilo que só Deus conhece. E revelando o íntimo da sua alma. Oh, bendito seja Deus. Quem podes entender os seus erros? Purifica-me tu, todos os que são ocultos. Irmãos, você precisa desabafar, escrever para Deus os seus segredos. Pastor, mas para Deus não há segredo, não há segredo. Mas Ele quer que você converse com Ele. Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor me conhece, como o salmista fala no Salmo 139. Mas hoje eu escrevo, Senhor, o meu segredo, para que o Senhor revele o íntimo da minha alma. E quando você começa a escrever, irmãos, escuta, quando você começa a escrever, você está colocando para fora. É como, já viu aquele tumor? Tumor que eu falo não é um câncer. Eu estou falando do tumor, aquele que dava no braço, na coxa, né? Ou embaixo da axila, que aí até fica vermelho. Quando ficava vermelhinho, você sabia que tinha que apertar até o canegão sair. Eu não sei se você já teve isso, eu já passei por isso uma vez. Aperta até o canegão sair. Quando o canegão sair, não vai demorar 2 dias para ele ir secando, e aí vai cicatrizando. Então, quando você coloca para fora, é como você está espremendo aquele tumor. Vai espremendo até o canegão sair, mas dói. Isso aí. E quando o canegão sai, você sente o alívio. É com esse objetivo que o Espírito do Senhor Deus falou comigo sobre este propósito. 7 cartas para Deus. Você vai colocar para fora aquilo que você não consegue falar num consultório de um psiquiatra, de um psicólogo. Muitas vezes você vai até um psicólogo, você vai até um psiquiatra, mas você não fala tudo para ele. Você não fala tudo para ela. Você se retém. Mas quando você fala com o Senhor é outra coisa. Aí eu estou dando, hoje a abertura, estou dando tópicos para que você entenda. Aí eu encontro agora, né, Isaías, o profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que o Senhor Deus visita ele, tá? E ele começa a falar com Deus: Senhor, o povo está com o coração duro. Eu estou habitando num povo que tem impuros lábios. Está difícil. E o Senhor disse: então, para você chamar a atenção deles, você vai pregar a palavra ao coração deles, mas nu. Então Isaías teve que se despir e pregou nu para chamar a atenção daquele povo. Mas aí Isaías escreve uma carta da sua identidade. Que isso, pastor? Pastor, eu vou escrever a carta da minha identidade, sim. Isaías 43:1. Reconhecendo que eu sou em Deus e reafirmando a minha identidade em Cristo. Isaías, ele escreve no capítulo 43, no verso 1, ele fala da sua identidade. Identidade envolve o seu lado, o seu caráter, vai mostrar ali a sua personalidade, o seu temperamento. Você vai saber se você é sanguíneo,
fleumático, melancólico. Então, Isaías ele vai expressando. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, Israel, o que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia! Isaías vai falando com Deus da sua intimidade. É o que o Senhor Deus está requerendo de nós. A sinceridade. Abrindo nosso coração e falando, Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, essa é a identidade que eu tenho. Senhor, eu tenho esse temperamento. Eu tenho essa personalidade. Senhor, eu quero mudar, eu preciso mudar, Senhor, mas eu não consigo. Você está escrevendo. E dentro das entrelinhas você fala, Senhor, me ajuda. Eu reconheço que quem eu sou em Deus, sou nada. Mas o Senhor em mim é tudo. E reafirmando a minha identidade em Cristo, você precisa abrir seu coração. Eu estou mostrando a vocês, homens, que foram escolhidos por Deus, que teve os seus momentos. E eu vou falar para você, diante de Deus, se você escrever, abrir o seu coração, e ele, você e Deus, fecha a porta do seu quarto, vai para a escrivaninha, pega o melhor momento que você está sozinha ou sozinho e vai escrevendo. Eu não leio, Deus é minha testemunha, eu não leio, porque essa carta não é para mim, essa carta é para o Senhor. Deus está falando com alguém nesta noite. Aí eu vou adentrando dentro do tópico de pessoas que escreveram para o Senhor Deus as suas cartas. Eu vejo o homem chamado Moisés, a carta das minhas batalhas. Você sabe quais as batalhas que você tem vivido. Tanto homem e mulheres. Tem a batalha na mente, que você está lutando com ela. Tem a batalha de um vício. Tem a batalha de um desejo. Tem uma batalha que você está lutando e não consegue. E quando você começa a colocar para fora nas entrelinhas, aí eu vejo no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 14, Moisés escrevendo sobre lutas espirituais, emocionais, materiais, confiando a vitória ao Senhor. Sobre as batalhas. E dentro da carta das minhas batalhas, você escreve, Senhor, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos que eu estou lutando. Uma batalha, meu Deus, que eu preciso vencê-la. Meu Deus, é uma batalha do vício do cigarro, é o vício da bebida, é o vício de jogos, é o vício de algo, Senhor, que está me consumindo e eu não posso continuar assim, porque esse vício, essa batalha está afastando as pessoas que me amam de verdade de mim. Isso é uma carta para Deus. A sua oração se transforma em uma carta. Porque você vai ver Moisés, só em uma carta ele fala sobre o que ele está vivendo. E é por isso que ele coloca carta das minhas batalhas, onde ele vai escrevendo sobre lutas espirituais, emocionais, materiais e confiando a vitória
ao Senhor. E quando Moisés vai escrevendo, ele fala das suas batalhas espirituais, os conflitos. Quando ele fala de batalhas espirituais, ele está falando dos momentos de fé. Porque a fé, escuta bem, a fé ela é materializada no mundo físico para ver um resultado no mundo espiritual. Você materializa a sua fé aqui e ela é acionada no mundo espiritual. Então Moisés, no capítulo 14, repetindo o versículo 14, ele vai falar na sua carta que ele escreve, ali ele, Deus, das suas batalhas. Você pode estar vivendo uma batalha que é necessário você colocar na folha. E eu me pergunto, Senhor, por que pessoas ainda não me escreveram as cartas? E quando Deus começar a te responder, você vai entender, meu Deus, aquela carta que eu escrevi para o Senhor. Eu tenho 15 cartas. Aqui na minha mão 14, mas já, porque a irmã já me enviou hoje, então vai ser já impressa amanhã, eu tenho aqui 15 pessoas representadas em 15 cartas. Olha aí a carta que Moisés fala com o Pai. Senhor, pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, conflitos. Ele vai falando com Deus. Pois clama a mim, diga ao povo, os filhos de Israel que marchem. Ele escreve uma carta através da oração e recebe a resposta. Tem resposta de Deus para a sua vida. Principalmente se a carta que você está escrevendo vem com lágrimas. Aí, para eu finalizar e orar com você, eu encontro a carta que o salmista escreve. Dentro da minha concepção, é uma das cartas mais difíceis de se escrever. Por quê, pastor? Porque a carta é carta da minha espera. Ou seja, entregando ao Senhor o tempo de espera e reafirmando a paciência e a confiança. É o que hoje, em pleno século XXI, em 2025, já pro finalzinho, muitas pessoas não estão tendo essa paciência, não estão tendo ali a graça de esperar o tempo de Deus. As pessoas estão querendo a resposta miojo, colocando no micro-ondas, com 3 minutos estão prontos. Mas você já observou que o miojo ele tem uma sensação de sustentabilidade? É só uma sensação. Ou seja, quando você come, você está ali, ó. Você não está satisfeito, você está empazinado ou empazinada. Ou seja, é uma sensação de saciar a sua fome. Mas você pode contar no relógio. 20 minutos depois, 30 minutos, você já está com fome de novo. Agora, vai para o fogo, prepara o arroz, espera o arroz cozinhar. E o velho ditado que é fato, apressado come cru. E é uma das cartas mais difíceis de se escrever. A carta da espera, baseando-me no Salmo de número 40, no verso de número 1. Davi nos dá uma lição. E não é fácil. Mas será que eu e você
Escreve para Deus a carta da espera. Porque quando você começar a escrever para Deus a carta da espera, sabe o que vai acontecer com você? O Senhor Deus vai curar a ansiedade. E aí você não vai se precipitar. Quantas coisas você comprou? Quantas coisas você fez? Que se você esperasse um pouco mais, você teria resultados positivos. Mas a pressa de esperar um dia, 2 dias, 3 dias, levou você a se precipitar. Eu não estou falando só de você, não, eu também. Então a oração através da carta é o que o salmista Davi, no Salmo 40, no verso 1, e eu finalizando e falando a vocês, a carta da minha espera. Aí, entregando ao Senhor o tempo de espera e reafirmando a paciência e a confiança. Aí ele disse: esperei com paciência no Senhor. E aí, olha aí, ele escreveu uma carta e já foi respondido. E o Senhor, ele inclinou os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. E aí, quando ele ouviu, a resposta veio. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Ou seja, Davi estava atravessando uma situação tão terrível que ele tinha de qualquer jeito esperar em Deus. Ele não tinha força para sair daquela situação. Então ele escreve para o Senhor: Senhor, eu estou esperando em Ti. Aí o Senhor viu o que Deus faz? Deus ouve e responde. E aí traz uma estabilidade. As cartas que nós temos aqui. Dinésio Oliveira, o Gregório, Mara Gomes, Regina Maria de Paula, Cláudia Oliveira, Lília Souza Gomes, Roseli Calacálcio, Maria Isaete Gonçalves, Maria Onete, Arla Santo do Prazeres, Cleidiane Magalhães e Dulce Maria Rubi, e a irmã Eliane da Torre, que ela escreveu hoje, mas ela já está, porque já está selecionado. Então eu digo a você, temos 15 pessoas profeticamente aqui pela irmã Eliane, que as cartas já estão aqui. Dá tempo de você enviar a sua ainda. Se você quer resposta, ei, não deixe o diabo jogar na sua mente. Deus sabe de todas as coisas, pastor. Deus sabe, sim, mas eu apontei para você, homens que escreveram. Sabe o que me chama a atenção? Que muitas pessoas lêem o que eu acabei de citar, mas para aplicar, que é o difícil. Aprenda a aplicar a palavra de Deus em sua vida, e através da tua vida tu terá resultado no nome de Jesus. Nesse momento nós vamos orar. Eu vou apresentar essas pessoas aqui, tá? E eu vou citar o nome delas, porque esse é o propósito. Pastor, e o meu nome, você me enviou a sua carta? Porque o vídeo chegou a você. O cartaz chegou para você. E eu falei, você tem 8 dias. Então não vou participar, pastor? Pode. Deve. Se você me enviar hoje,
Amanhã à noite eu estou orando e já citando o teu nome. E lá no vale vou estar apresentando da mesma forma. Então, não fica de fora. Deus quer mudar a sua história. Escreva a sua carta. 7 cartas para Deus. Vamos falar com Ele. E eu quero te convidar a orar. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Glorioso Deus, em nome do Senhor Jesus, oficialmente, com a tua permissão, como ministro da sua palavra, eu faço a abertura deste propósito de oração, debaixo do tema 7 cartas para Deus. Senhor, antes de dar início a este propósito, eu quero pedir ao Senhor humildemente que o Senhor inclina os seus ouvidos a ouvir a minha súplica e o meu pedido, Pai, de perdão. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor meu Deus, os pecados que humanamente tenho eu cometido, tanto eles por pensamentos, tanto eles por gestos, palavras e até mesmo obras. Peço ao Senhor o perdão, meu Deus e Pai, para que a oração que eu estou fazendo nesta noite, no mundo espiritual, não venha a ser bloqueada, neutralizada e nem impedida pelo adversário das nossas almas, Satanás e os seus adébitos, Senhor. Pois é ele que quer impedir, meu Deus, a nossa bênção, a nossa resposta, a nossa cura, a nossa libertação, a nossa restauração, os sonhos. É ele que quer impedir, Senhor. Mas nós estamos aqui perseverando por intermédio da oração, Senhor meu Deus, dentro desse propósito. Senhor, pessoas que estão comigo dentro desse propósito, ó Pai, já vivenciaram muitas fases em sua vida, lutas, desafios, afrontas e confrontos. Mas aqui estamos, meu Deus, mais uma vez, ó Deus, perseverando, buscando ao Senhor por intermédio desta oração. Hoje, dia 5 de outubro, meu Deus, esta data que o Senhor reservou para juntos, meu Deus, adentrarmos em oração. Já estou aqui de joelhos dobrados. Ó Pai, eu me coloco na posição de um carteiro. Eu me coloco na posição, meu Pai querido, de um garçom. Sim, meu Deus, para servir. Ó Deus, eu me coloco na posição de uma ponte, meu Deus, ligando, meu Pai, a essas pessoas que me enviaram as cartas ao Senhor, meu Deus. Pai, eu vi, li e apontei, meu Pai, homens que escreveram as suas cartas, meu Deus, e o Senhor o respondeu. Isto, meu Deus, que é de suma importância, a resposta. Meu Deus, mas eu sei que dentro deste propósito, ó Pai, a qual estamos colocando diante de Ti, nós abrimos nossos corações, abrimos os nossos sentimentos e relatamos para o Senhor aquilo que muitas vezes, meu Pai, não falamos com um psicólogo, não falamos para um psiquiatra,
Meu Deus, mas dentro, meu Pai, do quarto secreto, abrimos o coração. Meu Pai, nas entrelinhas, meu Deus, nós expressamos ao Senhor tudo aquilo, meu Deus, como é colocado em um diário. Ah, Senhor, tem pessoas, meu Deus, que até a idade de hoje usam um diário, a história da sua vida. Senhor, e aqui nas minhas mãos, meu Deus, eu tenho 15 pessoas profeticamente falando. 15 pessoas, meu Deus, que entenderam o chamado, meu Pai, e ali tiraram o seu tempo, Senhor, escreveram os seus sentimentos, as cartas em áreas da sua vida. Meu Deus, cartas é estas, meu Pai, que eu levanto ao céu. Meu Deus, cartas que não me pertencem. Meu Deus, cartas que não são endereçadas a mim, mas são endereçadas ao Senhor. E é por isso que neste momento, soberano e eterno Deus, o Senhor, meu Pai, está lendo cada carta, pois vão ser 7 dias. E cada dia, meu Pai, eu vou estar apresentando estas 7 cartas e apresentando cada uma ao Senhor. Pai, do outro lado, o teu filho, a tua filha que me enviou a carta, sabe, meu Deus, qual é a primeira carta que ela apresenta e entregue ao Senhor. Senhor, eu quero aqui nesta oração apresentar, meu Deus, a carta, meu Deus, da tua filha que enviou, meu Pai querido, pela fé, meu Deus, e acreditando que através, meu Deus, da escrita, meu Pai querido, o Senhor está recebendo a carta da tua serva, a Dulce Maria, meu Deus. Pai, eu apresento nas tuas mãos. Meu Deus, que o Senhor receba, meu Pai, a primeira carta dela. E que o Senhor, meu Pai, ao seu tempo venha responder. Meu Deus, eu apresento a Ti a segunda carta, meu Deus. Ó Pai querido, que está sendo representada pela vida da Cleidiane Magalhães. Meu Deus, a primeira carta da Tua serva, que o Senhor venha responder para a glória do Teu santo e poderoso nome. Meu Deus, a tua serva escreveu a carta, meu Deus, juntamente, meu Pai querido, com a tua serva, a irmã Dulce Maria, meu Deus, escreveram porque acredita que respostas virão. Meu Deus, eu abro agora e apresento a Ti, Senhor, meu Deus, a carta, meu Pai, do Teu filho, meu Pai, irmão Arlon. Meu Deus querido, teu filho, Arlon Santo dos Prazeres, meu Pai, uma carta lacrada, meu Pai querido, que está sendo apresentada ao Senhor. A primeira carta do teu filho, Senhor, meu Deus, e eu creio que o testemunho, meu Pai querido, como a irmã Dulce, como a irmã Cleidiane, como o irmão Arlon, meu Deus, vão testemunhar. Meu Deus, eu apresento, meu Pai, a primeira carta, meu Deus, da Maria e meu Pai querido Onete, meu Deus, nas tuas mãos. Meu Deus, que essa carta seja entregue ao Senhor. E o teu nome, meu Pai querido, está sendo glorificado. Pois a tua filha, meu Pai, expressa a Ti, meu Deus, o que ela tem colocado diante do teu altar. Meu Deus, eu apresento a carta, Senhor, meu Pai, da Maria Isaete, meu Deus, nas tuas mãos. Meu Deus, a primeira carta da tua filha, pois a mesma acredita que o Senhor, meu Deus, já está agindo de uma forma sobrenatural. Meu Deus, a carta da Dulce Maria, a carta, meu Pai querido, da Cleidiane Magalhães, a carta, meu Deus, do Arlon, a carta, meu Pai, da Maria, meu Pai querido, Onete, a carta, meu Pai querida Maria Isaete, agora eu apresento a carta, meu Deus, da Roselir, meu Pai Calacálcio.
Toma a primeira carta dela nas tuas mãos. Meu Deus, leia. E eu creio que dentro da tua vontade, meu Deus, respostas chegarão. Meu Deus, eu apresento a meu Pai a primeira carta, meu Deus, da Lília, meu Pai Souza, meu Pai querido Gomes. Meu Deus, toma a primeira carta dela nas tuas mãos. Meu Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor está lendo e sabe o que a tua filha escreveu na primeira carta. E eu apresento a ti, está entregue ao Senhor a primeira carta. Meu Deus, eu leio, meu Pai querido, o nome do Cláudio Oliveira e apresento a primeira carta do teu filho. E o Senhor sabe, meu Deus querido, o que ele escreveu na primeira carta, e eu estou aqui, meu Pai, na posição, meu Pai querido, de um carteiro, entregando, meu Deus, ao endereço ao céu, a carta do Cláudio Oliveira. Meu Deus, entrego a carta, meu Pai, da Regina Maria de Paula, ao Senhor, meu Pai, neste momento. A primeira carta dela, meu Deus, eu entrego nas suas mãos. Meu Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor sabe, meu Pai, que a tua filha escreveu, pois o Senhor está lendo nesse exato momento. Meu Deus, eu apresento nas tuas mãos a primeira carta, meu Pai, da tua filha Amara, Senhor Holmes. Sim, Pai. A tua filha escreveu a primeira carta e eu estou apresentando ela ao Senhor nesta noite. Receba, meu Pai, essas cartas. Meu Deus, e que o Senhor venha ser glorificado. Pai, eu apresento nas tuas mãos a carta do Dinésio Oliveira Gregório. Pai, leia a primeira carta dele. Receba ela, pois só o Senhor que é poderoso para responder. Meu Deus, e aqueles que hoje adentraram comigo e vão enviar a sua carta para mim, meu Deus querido, de hoje para amanhã, Pai, eu creio na resposta do Senhor sobre a vida deles também. Eu oro entregando nas tuas mãos, pois durante 7 dias eu vou estar apresentando, meu Pai, as cartas e falando o nome de cada pessoa, meu Deus, que a carta, meu Deus, for enviada. Oro entregando nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Então você que me enviou a sua carta, aqui ó, está. Eu quero colocar o seu nome, como eu coloquei aqui, ó, Dinésio Oliveira Gregório. Eu quero colocar o seu nome aqui. Eu quero colocar, como eu coloquei da Regina, da Mara, do Cláudio, eu quero colocar o seu nome aqui. Não esqueça, você vai enviar a sua carta e vai enviar a quantia de R$5 para eu mandar imprimir as 7 cartas. E aí, eu já comprei, eu falei e mostro mais uma vez. Está aqui, ó. Eu comprei 30 envelopes pela fé. Porque eu sei que Deus é poderoso para enviar essas 30 pessoas que vai entrar nesse propósito. E quem vai ser beneficiado é quem adentrar comigo. Então, eu falo a vocês, e aqui está, e amanhã, permitindo o Senhor, já estarei dentro do vale, apresentando ao Senhor nosso Deus a sua carta. Então, ainda há tempo. Pastor, como é que eu posso escrever essa carta? Você pode pegar uma folha de caderno e escrever a sua carta. Tem que ser 7. Você não pode mandar 3, 4, 7 cartas. Você escreve 1, 2. Você pode escrever numa folha dessa e tirar uma foto legível. E aí você vai me enviar através do WhatsApp
eu vou mandar imprimir, e aí quando chegar eu vou dobrar, não leio, que não é minha, vou dobrar e colocar dentro do envelope e lacrar. Tá lacrado, ó. Vou lacrar ele. Passo cola. Aqui está. E pronto. Eu não preciso ler. Então, você pode escrever e me enviar, tirar uma foto legível, ou digitar. Fica a seu critério. Ou você pode escrever 7 cartas suas, ou você pode, dentro dessas 7 cartas, pedir seu esposo, a sua esposa, seu filho, a sua filha, não sei. Mas tem que ser 7 cartas. Mas você que vai me enviar, tem que enviar no seu nome. Porque é você que está fazendo o propósito. Então, se eu fosse você, que não enviou ainda, não fica de fora. Não fica de fora. Eu falei com a minha esposa, amor, se eu tivesse no propósito desse aí, se eu tivesse um pastor que orava por mim, fazendo um propósito desse, eu não perdia tempo. Porque é o seguinte, você que envia a quantia de R$5, e você entra na live e você vê o seu nome escrito, vê a carta lacrada, e aqui dentro tem carta, querido, ó. Aqui dentro tem carta, ó. Tem carta. Então, quem me conhece sabe da minha sinceridade e a transparência. Então, se você quiser adentrar, fica à vontade. Eu estou aqui para orar por você e apresentar a sua carta no altar da oração. Vamos finalizar com a bênção apostólica. Eu peço que você... Deixa eu até preparar, eu até separei aqui, cadê? Quero que você medite na noite deste dia, através de uma oração. E esta oração, ela vai assim, de uma forma linda. Quando, mais uma vez, o salmista Davi, ele vai abrir no seu coração, no Salmo de número 9. Eu estava lendo aqui, é tremendo. Salmo de número 9. Tá? Então medite com atenção, e se o Espírito do Senhor Deus tocar no seu coração e ou tocou, ei, escreve a sua carta e me envia no meu WhatsApp pessoal, tá? Pastor, mas eu não tenho WhatsApp do senhor, me chama no privado aí do Facebook, tá? Que eu estou aqui para te orientar no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos agora finalizar e agradecendo no nome de Jesus. Irmãos, Salmo de número 9, leia com atenção, envie a sua carta. Eu quero aqui expressar ao Senhor Deus a minha gratidão a 3 pessoas. Só que eu não vou falar agora, porque quando estiver perto do propósito, do clamor dos fiéis, dizimistas, ofertantes e mantenedores, eu vou enviar o texto que eu recebi, tá? Da irmã da saudosa Eliana, aquela que Jesus escolheu, né? Aquela de testemunho que vocês que estão me acompanhando sabem. A irmã dela me enviou um texto pequeno, mas objetivo, que me emocionou minha mãe, a minha esposa e também até uns irmãos que eu já enviei, né, individualmente. Então, meus irmãos, você que foi tocado por Deus em nos ajudar, nos ajude. Nos ajude. Amém? Envia a sua contribuição. Pastor, eu quero enviar meu dízimo. Eu quero enviar minha oferta. Eu quero ser um mantenedor. Nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Pois aqui a obra não para. Eu já quero trazer, finalizando 22h05, os irmãos que me acompanharam aí, no último dia, não vou recordar, porque tem uns 4 dias, se não me falha a memória, 4, 5 dias. Eu até mandei para o Dinésio, comentei com o Dinésio, comentei com a esposa dele, né, e com uma outra pessoa que me fugiu à memória. Aquele rapaz que eu vim acompanhando ele, né, que estava desviado, e para a glória do Senhor Deus, com as visitas que eu fui fazendo, ele se reconciliou com o Senhor Jesus num leito de um hospital. Então, ele veio a óbito na última quarta-feira, se não me falha a memória.
terça ou quarta ele veio a óbito, pois ele estava com câncer na cabeça, né? Então ele veio a óbito. Jesus recolheu, porque ele se reconciliou com o Senhor Jesus. Eu acompanhei ele 1 mês e 20 dias, indo com frequência no hospital em Bauru, no hospital estadual, na cidade de Bauru, orando por ele, apresentando ele ao Senhor nosso Deus, e o Senhor Deus o recolheu. O mesmo que estava afastado se reconciliou, 1 mês e 20 dias depois o Senhor Deus o recolheu. Então, meus irmãos, a importância de um trabalho, de uma perseverança na vida de uma alma. E esta alma Jesus recolheu e o nome do Pai foi glorificado. Então, muitas vezes tem pessoas que, mas o pastor não está aparecendo, o pastor não está postando, mas eu estou trabalhando. Quem tem mais acesso à minha pessoa sabe, porque eu compartilho com elas. Então, foi assim, uma foto muito forte, vídeos muito fortes que eu não podia compartilhar no contexto geral. Só para algumas pessoas, que tem pessoas que não têm um psicológico para ver tal coisa. Então, eu digo, os irmãos, agradecendo a todos, fui ontem de ontem na casa dos seus pais, fui lá, fiz uma oração por eles, visitei eles, né, deixei uma palavra no coração deles. Então, a obra que não para. Amém, meus irmãos? Então, se você puder estar nos ajudando, tá? Envie aí para o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, o Nubank, o Pix, nos ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Amém? Muito obrigado. Vamos finalizar. Não esqueça, se você quer adentrar nesse propósito, 7 cartas para Deus, escreva a sua carta hoje, numa folha, tira uma foto, me envia 7 cartas, aonde eu vou mandar imprimir amanhã e à noite, tá? Já estarei aqui, apresentando o seu nome ao Senhor nosso Deus, e estarei no vale orando no nome de Jesus. Encurva sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Antes de finalizar, eu quero convidar você a pegar o seu copo com água. Isso. E vamos orar, crendo. Pai, eu estou materializando a fé através do copo com água. E eu creio, Senhor, que resposta surgirão para a glória do teu nome. Eu consagro a água que está na mão do teu filho, na mão da tua filha. E que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Glória a Deus, glória a Jesus. Faz assim com as suas mãos, só falando com alguns irmãos que o WhatsApp da oração, ele não está funcionando mais, tá? Pessoas que verdadeiramente querendo atenção, oração, intercessão, eu selecionei essas pessoas, coloquei no meu WhatsApp pessoal e vou mandar umas mensagens para elas individualmente falando. Quando a mensagem chegar para vocês, é o pastor Wander que enviou, porque vocês vão estar agora no meu WhatsApp pessoal, tá? De mais de 100 pessoas, separei 5 que sempre interagindo comigo. Então, ou seja, é por isso que você pode observar que eu não coloco mais nas lives o WhatsApp da oração. Por quê? Porque não está dando o resultado da forma que eu estava querendo, orando, enviando, as pessoas não respondiam. Essas 5 que respondeu, eu separei elas, já coloquei no meu WhatsApp pessoal. Amém? Glória a Deus. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu, no nome de Jesus, que a sua segunda-feira venha a ser uma segunda-feira de paz, livramentos, conquista, vitória e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus.
Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Irmãos, hoje eu e a minha esposa fomos fazer uma visita a uma família e saímos de casa por volta de 10h40 da manhã, chegamos em casa 4 horas da tarde. Tomamos a ceia pela manhã e terminei a ceia, dei a ceia a um casal, depois já segui viagem para fazer essa visita. No domingo. Então aqui a gente não para. Não para. E o nome do Pai foi glorificado. Então agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Tenham uma excelente, abençoada noite. Ei, você que não enviou a sua carta ainda, prepara logo. Me envia de hoje para amanhã, tá? Ou me chama no WhatsApp, porque nós vamos estar aqui, ó, junto com as outras, apresentando no altar das orações. Forte abraço, uma excelente, abençoada noite. Até amanhã, querendo Deus, em o nome do Senhor Jesus. Te prepara para testemunhar para a glória de Deus. Um abraço.